Fala galera, eu sou o Vitor Gonçalves e eu não sou louco. A minha realidade é que é apenas diferente da sua. E eu sou a Tayana Brider e corta-lhe a cabeça! Ai meu Deus! Muito bem, estamos aqui para falar sobre Alice no País das Maravilhas. Na verdade, é sobre Vamos voltar Alice. a ser criança. Criança, esse é um filme para adulto, né, cara? É verdade. Aliás, Na verdade, foi criado para crianças. E eu acho que você vendo como criança, né? Pelo menos eu lembro de quando eu vi quando criança, é um mundo muito mágico, né? É o País das Maravilhas. Ele é todo colorido. Tudo fantástico. Acontecem coisas mirabolantes que quando você é criança, cara, de fato, é o País das Maravilhas. Quem não quer morar no País das Maravilhas? Mas quando você vê esse filme quando adulto, aí você começa a se questionar. a sua visão pode mudar. E eu pergunto pra você. Alice no País das Maravilhas é opção A, um surto psicótico. Opção 2, um delírio. Opção 3, sonho. Opção 4, é realidade. E aí? Eu acho que pode ter mais uma opção. Qual? A que você tanto falou durante o filme inteiro. Dorgas, mano. Cara, na boa. Se você olhar, a gente fez um estudo profundo de Alice, galera. A gente foi lá, viu a história de criação, como o Lewis Carroll criou a história de Alice. Pô, tem uma história antiga, lá do início dos anos 1900, não é de 1951, que aliás é o filme com o qual a gente se baseará na nossa análise aqui, né? O filme produzido pela Disney. A gente não vai falar do filme do Tim Burton. Não é do Tim Burton, nem do Alice Através do Espelho, lá do Tim Burton também. É o clássico da Disney, 1951. E o filme, a história não é de 51, ela é muito mais antiga. E a gente, foi lá entender um pouco. A gente não vai falar também dessa questão toda lá das origens, mas tem um detalhe. Fala. Eu tenho que falar uma coisa. Porque no episódio do Goku e Vegeta, né, eu falei que eu estraguei a infância do Vitor Gonçalves. E a gente vendo sobre a história de Alice estragou a minha infância em relação a Alice. A minha não. Pra mim foi indiferente. Pra mim, o que ela tá falando, galera? É que, como a gente assistiu um documentário que conta lá a criação do autor, história, como foi a personalidade desse autor. Ele foi matemático, deu aula numa das grandes universidades de Oxford, né? Numa faculdade de Oxford. É um cara brilhante e tal. Aí você vai ver por que ele construiu Alice e tal. Ele construiu a história de Alice pra entreter algumas crianças ali, ponto final. Na hora. Ele ia inventando coisas. Na hora. O que vinha na cabeça dele, ele falava. E era isso. Simplesmente isso. Na verdade, a Alice não tem uma mensagem por trás. E ele não era um cara que usava drogas, né? Ao menos pelo que se sabe. Eu tenho minhas dúvidas, tá? Pra mim, o maluco... Você acha que é drogas o negócio. Pra mim, o cara puxava legal ali. Mas a questão é que nesse documentário isso não é uma hipótese, não é uma possibilidade. Então é uma história ok. Então Alice traz muito, né? Do País das Maravilhas, traz muitas referências à época, né? Relacionadas à época. Então, questões políticas. Da própria sociedade, né? Em si. Quer ver um exemplo para todo mundo ficar conectado? A cena em que a lagarta, que é um grande momento ali do filme, que a gente vai comentar depois, mas tem um momento que ela solta fumaça, tá fumando lá o narguilé, e solta fumaça na cara da Alice. Pô, onde é que tu já viu? Várias vezes. Fumaça, lagarta usando narguilé e jogando fumaça na cara de uma criança, né? Isso é uma parada meio, é psicodélico, é muitas dorgas, mano, é o quê? Só que aquilo, eu vi, né, eu falei, essa porra, o cara é drogado, maluco, isso é aloprado, né? Porque é um mundo do avesso, né? A Alice já dá o tom do filme logo no início. Que ela fala, o meu mundo não seria assim. Seria... porque ela se vê ali num tédio, muito chato. Com um livro sem figuras. Que coisa mais tediosa, um livro sem figuras. E ela, na verdade, imagina um mundo dela muito diferente. Muito mais colorido, muito mais... Como é que a gente pode falar? Ela fala mais ou menos assim: no meu mundo, as coisas que não são, serão. E as coisas que são, não são. Algo do tipo, né? Então tudo é ao menos o oposto.
no mínimo diferente e o oposto. Então ela coloca ali essa questão. Animais falariam como pessoas, usariam roupas. Isso. E aí, quando essa relação de novo lá da lagarta, né, que solta a fumaça na cara da Alice, aquilo tá ligado a um movimento artístico que existia na época lá do autor, em que os artistas usavam narguilé. Então, é isso. Ele traz algumas referências e vai jogando ali. Ah, mas isso é o que foi escrito com... É o que se tem como leitura daquela época, né? 1900, galera, em torno disso. Agora, se você olhar com a cabeça de hoje, é muito comum você olhar várias cenas e falar, pô, essa parada aí é drogas do início ao fim. Né? Ou entorpecentes, narcóticos e por aí vai. É muito psicodélico, né? Muito louco a parada. Mas acho que... acho não, né? É uma certeza pra gente olhando o filme. Quando acaba... Quer dizer, eu não vou nem chamar de certeza, mas é um gancho legal. Quando acaba, o filme tá pra acabar, ela desperta. Né? Porque ela dormiu ouvindo lá a pessoa contando a história dela. Não sei se é a mãe dela. Era uma aula de história. Era uma aula de história, que ela tava ouvindo lá a leitura de um livro, que tava chato, ela dormiu e começou a fantasiar aquilo tudo, e depois ela desperta no final do filme, né? Acorda. Então, fica ali, deixando a entender pra gente que foi um sonho. E aí o sonho é um negócio legal pra gente trazer aqui pra essa discussão, né? Porque muitas pessoas fantasiam o que é o sonho, por que sonhamos, qual é a essência disso. O sonho é muito enigmático, né, pra gente. E bastante desorganizado a ponto de gerar esse enigma. Então as pessoas falam, cara, eu não consigo lembrar do meu sonho, tudo veio meio fora de ordem. Então a gente traz aqui algumas... faz o menor sentido. Mas só que mal sabem que faz algum sentido. Aliás, faz muito. Na verdade, sonhar, tem muita gente que pensa que você precisa dormir pra sonhar. Só que na verdade você sonha pra se manter dormindo. Isso pela psicanálise freudiana, né? O Freud, cara, o primeiro livro dele exatamente fala de sonhos. Né? A interpretação dos sonhos. Exato. E uma das coisas que ele fala que eu acho muito legal é que não existe o sonho interpretado de maneira avulsa, aleatória. Não. Sonhei com cobra, não sei o que, representa aquilo. Cara, por Freud isso não existe. Se você sonhou com alguma coisa, botou lá no Google pra descobrir o que significa, esquece, gente, porque não tem nada a ver com isso. Não é essa parada. A questão ela leva em consideração o teu repertório. É muito particular. Principalmente o repertório emocional. Então a construção de um sonho, o sonho existe para te entreter e permitir que durante aquele momento você consiga ter o seu corpo, os seus músculos estão relaxados e tudo, mas só que o teu cérebro não tá em desativação. Ele não tá no estado de alerta para algumas questões físicas, mas ele tá numa ativação cerebral bastante intensa durante um sono, né? Isso a ciência já cansou de provar. Isso é bem antigo, aliás. Então, o teu cérebro não está desligado, pelo contrário. Ele está num processo químico bastante importante, que é para permitir que você esteja durante o sono, que vai te trazer recuperação muscular, física e N outras, né? E durante esse processo do sonho, né, você... segundo Freud, agora vamos sair da ciência e vamos lá para a psicanálise, o Freud diz que você sonha para você permitir vir à tona desejos conteúdos teus. Inconscientes. Exato. E para você organizar, né, de alguma forma, esses pensamentos, esses sentimentos que você teve, né, naquele dia, principalmente, né? Ou seja, sonhar é pensar dormindo. Né? Basicamente é isso. E esses pensamentos vêm... liberar. E liberar. E é isso que é maneiro. Geral. Isso dá pra gente fazer uma interpretação de Alice por aí, né? Porque a grande questão do sonho por essa ótica freudiana se eu tô dormindo e no sonho, teoricamente, pode tudo, né, cara? Você voa, você mata, né? Não tô dizendo que você deve fazer isso ou que isso você necessariamente faz, mas pode acontecer num sonho. No sonho coisas absurdas acontecem, e o Freud diz que isso acontece justamente em sonhos, trazendo desejos reprimidos, recalcados, porque se viessem à tona num estado de consciência plena, você poderia prejudicar a sua personalidade. Então isso é um mecanismo do teu corpo para permitir que você não se torne
um monstro. Te proteger de alguma forma. É pra te proteger. Porque somos seres muito instintivos. E aí eu vou trazer a neurociência de novo. O nosso cérebro foi dividido em 3 unidades funcionais por Paul MacLean, um neurocientista que há muitos anos fez algumas descobertas, e dentre elas o cérebro trino. Então, que são 3 unidades funcionais. E a gente tem o neocórtex, que é muito falado, né? O córtex pré-frontal, que é a região de processamento lógico, raciocínio e tal. Você tem uma parte límbica relacionada a emoções, que é mais antiga, o neocórtex, né? De novo, é mais recente, uma evolução da nossa espécie de ser humano. E uma mais antiga ainda que a límbica é o reptiliano, é o basal, que é uma parte, por esse próprio nome, que um réptil faz. Cara, o réptil, ele age fundamentado em instinto, ele existe, ele não tem raciocínio, não tem sentimentos, né? A questão ali, não tem emoções, né? Raiva, prazer, essas coisas. Então, a relação de existência dessas 3 unidades funcionais do nosso cérebro, ela mostra que a parte reptiliana, que permite a gente sentir fome, permite a gente sentir frio ou calor, né, traz uma questão muito mais forte de sobrevivência, ela é mais antiga na nossa história de desenvolvimento humano e ela ainda está muito presente. E como ela é mais antiga, ela ainda predomina em muitas ocasiões. Ou seja, o ser humano é muito ainda instintivo. Por isso que o nosso cérebro, no cenário dos sonhos, libera essa parte instintiva ali para a gente não ser, né, animais completamente irracionais, na perceba. vida real. Completamente, porque muitos somos, né, em alguns momentos. Mas para não ser completamente isso na vida. Né? Agora, olha que legal. Você falou, né, dessa separação, né, do cérebro em 3. E o Freud também fez essa colocação, né, de um cérebro, não cérebro, né, que ele não chama de cérebro, mas sim de psique, dividida em 3 funções, digamos assim, né? Verdade. Que é o id, o ego e o superego. Que se manifestam na Alice. Que se manifestam, né? Eu fiz aqui uma relação, né, dessas funções, né, da psicanálise de Freud com o filme da Alice. Mas tem também muito a ver com isso que você falou, né? Do instintivo, que seria o id. Né? São os nossos desejos, os nossos impulsos, né? O superego, que é o contraponto do id, que são as regras, as leis, que tem tudo a ver com o nosso córtex frontal. Exato. Né? É superiormente desenvolvido, né? Exatamente. E ele que põe o córtex, né, pré-frontal, é ele que põe um freio, né? Lógica na parada. A lógica, né? Então, o superego também é isso. Só que o ser humano faz algumas coisas fantásticas, né? Eventualmente, manifesta comportamentos instintivos do id e usa o superego, que são as regras ou o córtex pré-frontal na neurociência, para justificar as cagadas feitas no âmbito emocional. Eu falei muito rápido, não sei se você entendeu, mas volta aí, vai. Se você não entendeu, volta aí. Nem eu sei falar o que eu falei agora. Não vamos conseguir repetir. Mas aí o ego, né, por último, ele é aquele que tá no meio e que faz um equilíbrio, um balanço ali entre os desejos e os impulsos, né, do id e as regras do superego. E aí, quando eu digo regras, tô falando regras externas, né, tipo da sociedade, né, você não pode sair correndo pelado por aí, mesmo que você queira, vai ser preso, não adianta. Se for numa praia de nudismo, pode, né? Mas eu aí, não quero imaginar isso não, isso é muito escroto. Não, por favor. E, viu, até esqueci o que eu ia falar agora. Tirou a concentração. Então, você estava falando do equilíbrio, mas essas regras externas e internas. Não, lembrei. E aí também as regras internas, né? Que a gente tá falando dos valores, gente tá falando das crenças. Então, o ego, ele vai mediar tudo isso. E como isso que a gente falou agora, deu uma puta explicação, né? Foi de Freud, neurociência, cérebro trino e tudo. Como é que isso se manifesta na Alice? Tem algumas questões ali. Primeiro, que vou pegar pelo âmbito do que eu tinha comentado antes, que é a parte científica do sono. Do sonhar, né? Do sonho. É uma relação do quanto de desejos a Alice exponha ali, né, porque é representado pelas ilustrações, pela animação, o quanto ela coloca a visão dela reprimida de um mundo que é boring, que é chato, que é sem graça. E ela fala, ela dá o tom, ela dá a dica de tudo que vai acontecer em 3, 4 palavras no início do filme, né, um pouco mais.
o meu mundo seria diferente. Exatamente. Né? E esse livro tem poucas imagens. Quem vai ler um livro de poucas imagens? Então ela já fala o quanto ela é visual quanto ela quer colorir as coisas, quanto ela subverte realidades. E isso não necessariamente faz de alguém ser louco, né? Mas faz ser, possivelmente, criativo. E existe um limite ali até da esquizofrenia, que alguns consideram, isso é verdade, gente, que a esquizofrenia pode ser a criatividade sem freio, né? Passou dos limites e pode te beirar, te levar à esquizofrenia. A loucura, né? Porque você começa a ver, efetivamente, ter um modelo de mundo muito como é o da Alice, subvertido. Né? Ali eles estereotipam o modelo mental reprimido dela. Então, talvez ela seja uma menina recatada. Olha pelas vestimentas da época, né? A roupa que ela tá vestindo, na vestidinho época, de fato, tal. as meninas, né? Elas tinham que ser comportadas, né? Aquela postura. Não podiam... Eram submissas. Por isso tem muita crítica no filme, né? Uma crítica muito... sociais. Talvez o Walt Disney, ele tenha insistido tanto em produzir, porque ele tentou várias vezes levar o contexto da Alice... Desde 30, né? Desde a década de 1930. 36, 38, teve vários momentos. E aí em 51 veio o filme que explodiu, né? Teve várias tentativas, gente. Ele faliu empresa na década de 30, tentando com algum... O Disney, né? O Walt Disney. Né? Com o estúdio dele produzir ali, se levar pro cinema. Cara, teve muitas versões. Aliás, tem uma versão de 1908, eu acho, que é toda toscaça. Sim. Mas que não foi pelo Disney, né? Não foi. Mas o Disney, eu acho que o que seduziu tanto o Disney foi justamente esse namorar com a loucura, que é uma crítica, né, efetivamente, e no mundo que trazia algumas questões meio blé, né? E talvez ele se identificasse muito com isso, né? Porque o Disney, ele era muito criativo. Exato. O quanto ele também não beirava ali, né? A loucura nos seus devaneios, né? De fantasia. Fantasia, né? O primeiro filme. O filme, né? Fantasia. Acho que o filme Fantasia é de 1939, e se eu não estou enganado, foi um fracasso de bilheteria perto do esperado, e foi naquele momento que a empresa, o estúdio dele faliu. Mas enfim, vamos voltar aqui na Alice. Então, essa questão do devaneio dela talvez represente muito esse contexto. Agora, onde que estão o id, o ego e o superid em Alice? Superego. Superego. Então, você quer começar lá pelo filme, fazer assim? Não, acho que a gente pode ir direto no ponto. Vamos falando, né? Então, pra mim, o id, ele é muito representado pelo gato. Que foi até a frase que você falou. É verdade. Né, no início do episódio. Por quê? Porque o gato, ele é ali impulsivo, né? Muitas vezes ele aparece pra ajudar a Alice a achar um caminho, mas muitas vezes ele atrapalha. O gato tem um comportamento... Esse comportamento impulsivo, né? Pra atrapalhar, às vezes ajudar. Ele tem um comportamento muito desprendido, né, cara? De tudo, né? Ele é desprendido de regras. Tanto que ele some. Ele desaparece. Aparece, volta. Né? Assim como os nossos desejos, nossos impulsos na nossa vida, né? O que a gente tá dizendo aqui, gente, é que, teoricamente, o gato é uma parte da Alice. Né? É essa parte da Alice, sendo representada de maneira externa por um gato ali. E ela tem um gato. Ela tem que é a Dinah, exatamente. Aí você tem a Rainha de Copas. Quem é a Rainha de Copas? Rainha de Copas é o superego. É as leis, né? Ela que dita a lei, tudo é dela, né? Então ela que põe a lei que ela quer. Exatamente. E cortem-lhe as cabeças é uma evidência falada disso, né? E o comportamento ela julga. É um extremo, só que ela é um extremo. Ela é um extremo, né? Sim, mas como tudo, né? No país Por isso que vem das maravilhas. O ego pra equilibrar. Que é a própria Alice. É a própria Alice, que ela tá ali no meio daquela coisa, né? Ela criou a fantasia, mas ela tá vivendo ali com os excessos das regras, que talvez representem até o momento da sociedade na ocasião, e a relação extrema do vamos pular tudo isso. Os desejos dela de ter um mundo diferente, né? Exato. E é interessante que você vê que ela brinca com esses dois lados, né? Porque ela não se espanta em momento algum com todas as loucuras do País das Maravilhas. É diferente, mas não é anormal. Não é.
Isso é bem, bem interessante. Agora, e a lagarta? Que sim. A gente falou da lagarta só soltando fumaça na cara, né? Mas a lagarta faz algumas provocações ali. A minha percepção da lagarta é o primeiro ponto de contato que gera nela um pouco mais de... Autoconhecimento, consciência, exato. Autoconsciência, né? É quando ele... a lagarta coach. Lagarta coach é o que fazes aqui, para onde queres ir? Quem és tu? Quem és tu? Ela pergunta, a lagarta pergunta o tempo todo pra Alice, quem és tu? E a Alice já tinha tomado algumas ali e usado algumas paradas, ela puxou mais balas e falou o seguinte, eu já mudei tanto que eu nem sei mais quem eu sou, né? Então já se perdeu ali. Não, sim, mas é verdade, sim, a Alice ela não consegue responder quem ela é. Porque ela poderia simplesmente falar, eu sou Alice. Mas isso é uma das grandes provocações de qualquer pessoa que vai buscar o equilíbrio. Caraca, beleza, quem eu sou? O que eu faço? Lagarta, por que eu me movo? Né? Que justamente a lagarta direciona a Alice para um equilíbrio. Porque a Alice tá sempre grande demais ou pequena demais. Isso é uma boa coisa. E aí a lagarta fala para ela, esse cogumelo aí que você tá sentada, tem um lado dele que vai te deixar grande. E tem um lado dele que vai te deixar pequena. Então ela pega os dois e aí ela tenta achar o equilíbrio para ela voltar ao seu tamanho normal. E quando ela encontra, ela guarda o que sobrou dos cogumelos. Exatamente. E essa relação... Porque a gente pode precisar a qualquer momento. E isso é muito legal, porque quem lembra do filme pode reparar que ela, como a Tayana falou, ela altera de tamanho em vários momentos, né? Fica grande demais ou pequena demais e ela nunca está no tamanho adequado para a realidade que ela está inserida, o que representa, inclusive, para mim, os excessos estereotipados no sonho dela, que é o País das Maravilhas, que ela não se sente adequada para o mundo em que ela vive, na realidade. Por isso que ela tem um sonho tão exagerado, né? Tão fora de ordem, tão desconstruído assim. As coisas não precisam ter ordem. Porque ela já vive diante de muita ordem, né? A gente, seres humanos, já vivemos assim. Então, e naquela época mais ainda, né? Bem mais. Então, a lagarta tem essa questão. Agora, é engraçado você parar pra pensar com a mentalidade de hoje que ela tá fazendo o quê? Pegando cogumelo, né, cara? Puta, é o cogumelo. Já vai ali pras drogas de novo. Porra, mas aí tem que dar aquela zoada, né, cara? Cogumelo. Você vai ver cogumelo, vai ver... Tem outras incitações que faltou a gente falar de um personagem fundamental na relação com a Alice, que é o Chapeleiro. Cara, o Chapeleiro, ele é a representação da loucura ali, né? Fato. Mas ele, pra mim, representa também a criatividade, o devaneio criativo necessário pra você, às vezes, encontrar respostas. Exatamente. Mas tem o negócio do chá, né? Aí tu pensa chá de cogumelo, mistura uma coisa com a outra, pronto. Já dorgas, mano. Dorgas de novo. Mas a questão aqui, ó... Não, mas essa hora do chá, né? Essa festa do chá, ela é totalmente uma crítica social, né? Àquela formalidade excessiva do chá britânico, né? Que é pontual e que, né, você tem que estar bem vestido, de chapéu, né? As mulheres colocavam seus melhores, né, chapéus e seus vestidos pra ter aquela hora do chá. E ali a gente percebe que é uma hora do chá totalmente louca. Muito louca. Tanto que ele dá o chá pro relógio, né? Ele abre... O relógio tá atrasado quanto tempo? 2 dias. 2 dias. E aí o que ele faz? Não, agora a gente vai conseguir resolver esse relógio aqui. Aí abre o relógio, põe açúcar... Você tá consertando. Você tá consertando. Mas põe açúcar, põe geleia. Não pode faltar geleia. Manteiga. Geleia não pode faltar. Manteiga. E põe chá. Põe muito chá. Põe chá. Então ele dá chá até pro relógio, né? Tem uma crítica ali, mas eu ainda... Eu fico brincando, cara, mas na boa. Esse chazinho aí tá batizado, maluco. É um excesso ali de loucura. Acho que a Alice, ela tem vontade de provar umas paradas. Criatividade. Sei. Ela não tá com vontade de provar umas paradinhas, não? Não, é a criatividade Tá dela. Muito bem. Mas a relação do desaniversário, que é o que tá acontecendo, é muito legal. A comemoração do desaniversário. Dele, né? Do chapeleiro. De todos, né? Todos. Porque quem não tem um desaniversário? Nós temos 364 desaniversários.
É verdade. É isso. E tem um detalhe que eu acho muito legal que eles falam no início, quando a Alice chega ali, que ela fala assim, Não, ela senta e meio que quer se enturmar, né? Senta à mesa, ela quer se enturmar. E aí tá muito divertido, tá tendo uma festa. E aí o que acontece? Ela é uma penetra. E eles falam pra ela, o que você tá fazendo aqui? Você não foi convidada, não. Isso é falta de educação, né? Eles dão esse recado pra ela ali. E aí tem outro toque ali, né? Sendo feito numa relação de contatos, né? De relacionamentos e tudo. Mas tem um detalhe que eu acho que vale a pena a gente falar também, que são duas questões que me chamaram muito a atenção. A Alice é constantemente interrompida quando ela é questionada sobre o que ela deseja. Então o que ela tá fazendo ali, né? O que ela quer, o que ela tá buscando. Quando ela tá ali na discussão com o gato, que rola aquela frase célebre, né? Que é mais ou menos assim, ela fala, eu preciso sair daqui. Eu só quero um caminho. E aí ele fala, mas aonde quer chegar? E ela fala, não importa, eu só preciso sair daqui. Aí ele, se você não sabe onde quer chegar, o caminho realmente é importante? Né? Mais ou menos isso. Então ela fica naquela... Aí ele muda a pergunta, né? Que ele gera um tilt na cabeça dela. Aí ele muda a pergunta e fala, tá, mas o que você quer, efetivamente? O que você tá buscando? Algo do tipo. Aí ela vai falar, quando ela vai falar, ela é interrompida pelo gato. Aí beleza, guarda isso. Mais à frente, lá junto com o chapeleiro e com o coelho maluco, né? O coelho louco, a lebre, né? Eles estão ali à mesa e tem um momento que eles estão sentados ali, meio conversando mesmo, e ela vai começar a contar o que ela quer. E ela não consegue contar, porque eles interrompem de novo. Interrompem por quê? Porque é a hora do chá. Aí vai o chá, relógio, e chá e relógio. Tem... Não, e aí o coelho branco chega. Mas tem um detalhe agora que eu lembrei, amor, olha o insight, cara. Relógio, chá, cogumelo... Pô, não tem o horário aí que dizem que é o horário das dorgas? 4h20? Não é uma parada dessa? Não, mas aí é outra droga. É outra. Ah, beleza. Mas enfim. Então esquece aí, galera. Mas a parada é aquele momento de ela ser sempre interrompida me chama atenção. Porque talvez ela não possa ali concluir os seus raciocínios, e tem uma coisa que acontece nos sonhos de modo frequente, que é você é interrompido na hora de chegar a alguma conclusão. Quantas vezes você tá num sonho, aí até um sonho bom, né, cara? Aí você espera que tal coisa aconteça e acorda. Aí tu fica pau da vida. Desejava que aquilo fosse verdade, ou é um pesadelo. Ou pelo menos que terminasse, né? Ou terminasse, né? Mas é um pesadelo. E aí o pesadelo, ele dispara tanto, te coloca num estado... Você tá dormindo, você tem que estar no estado de relaxamento. Só que o pesadelo cria uma condição psicológica tão intensa que leva você a um descarregar de cortisol e adrenalina, outras substâncias que te levam ao alerta e ao estresse. E isso faz com que você acorde. E nessa condição, você também é interrompido. Então, acontece isso com ela várias vezes, né? São momentos ali que são inseridos esses... componentes químicos. Que nos leva mais ainda, né, a essa questão do sonho. Que é um sonho. De ser um sonho, exatamente. Exatamente. Uma questão que também a outra questão, que chama atenção, é que ela, no primeiro momento, quando tem contato com a lagarta, ela não sabe nada, nem quem ela é. Ela poderia dizer, eu sou Alice, mas nem isso, né? Então ela não sabe nada. Depois, quando ela já tá com o gato, ela já começa a querer sair dali. Ela não tem o lugar onde ela quer chegar, mas ela quer sair dali. E no final... Lá já na relação indo pra Rainha de Copas, que ela é questionada de novo o que ela quer, que ela é questionada lá, ela fala, eu quero ir pra casa. Então, talvez a loucura do sonho tenha se tornado tão intenso, foi tão exagerado, que agora ela só quer despertar de novo. Ela precisa sair dali. Né? Então, acho que isso tem essa relação. No fim das contas, pra mim, o que é a Alice? É uma viagem dentro de si mesmo. Seu interior. É uma viagem no seu interior. Que pode demonstrar o quão você pode ter devaneios e o quanto você pode criar, fantasiar, transbordar a moralidade. Você pode ser imoral dentro dos teus sonhos. E isso é parte da tua natureza, porque você é um ser humano. Enquanto ser humano, no nosso estágio atual, temos muito fundamento, muitas ações baseadas no instinto e nas reações diante de emoções. O instinto faz muito mais parte da gente do que a gente imagina. Exatamente. E com isso, a gente termina esse episódio do Terapia Nerd e a gente se vê no próximo.
Tchau!